Vou dar uma passada geral nas espécies que a gente cria aqui no Aves Mansas, as espécies que a gente vende e um pouco da idade de cada um deles e o que se adequa melhor no perfil de vocês, né? Então, ó, algumas espécies elas nascem assim, incubação artificial, né? Então existe uma temperatura aí e os ovos vão eclodindo com o tempo. Alguns deles nascem assim, né? Principalmente casais que quebram ovos, que abandonam ovos, eles nascem dessa forma. E existem faixas etárias, cada pessoa tem uma preferência, né? Existem aves novinhas assim, são filhotes aí que precisam comer 3 vezes ao dia pelo menos aí. É que na verdade depende da dosagem que você vai dar para ave no dia, né? Aí você pode fracionar isso entre de 2 a 4 refeições, né? Depende do volume do papo do filhote, né? Então, por exemplo, um agapornis assim, ele precisa comer aí na faixa de 15 a 20 ml de papa por dia. Cada indivíduo é um indivíduo, né? Mas na média você tem que observar se o papo dele, que é essa bolsa aqui, entre cada refeição está totalmente vazio, né? Para poder alimentar novamente. Então é uma idade legal, você vê, ele já vem procurar assim em nossa mão, eles acabam crescendo achando que a gente é o pai. Muita gente pergunta, né, por que eles ficam nessas caixas assim, fechados, né? A ideia é que simule o ninho dos pais dele, né? Então eles nascem assim, né? Olha lá, tem uma fêmea com ovo, né? Então eles nascem nos ninhos, né? E a gente precisa simular isso, né? Então eles ficam nas caixinhas, onde, por mais que a caixa seja espaçosa, você vai ver que eles ficam sempre se amontoando assim no cantinho, né? Justamente para poder trocar calor um com o outro. Então uma das coisas mais importantes para aves na cidade é cuidar de temperatura, né? E aí ele precisa se alimentar 3 vezes ao dia, né? Como é que funciona a parte de alimentação deles, né? Ó, na prática, como é que vocês vão fazer, né? A gente vende a papinha dos filhotes, é uma papinha que a gente mesmo faz. Com base na nossa experiência, a gente acabou formulando uma marca própria de papinha, né? Então vocês vão pegar o pó da papinha, 2 colheres pequenas de pó, para a média de 5 a 6 colheres de água morna, colher pequena, né? Vai ficar tipo um mingau assim, né? Precisa ser servido morno para ave, né? Não precisa medir a temperatura tão precisa assim, mas na média é 39 graus, né? Então, por exemplo, ó, um agapornis, ele precisa comer, que eu falei para vocês aí, entre 15 e 20 ml de papa por dia, né? Então isso você pode fracionar aí em algumas refeições. Por exemplo, aqui no nosso criatório, os agapornis eles comem, como a gente tem muitos filhotes, a gente acaba conseguindo alimentar eles 2 vezes ao dia. Então cada filhote come 2 refeições de 8 ml, na média, né? Tem filhote que tem um papo maior, come mais, tem uns que comem menos. A única regra que você precisa seguir é só pode alimentar o filhote se o papo estiver totalmente vazio, né? Então tem que checar isso daí, certo? E aí é só segurar o passarinho, né? E eles vêm comer na seringa. No canal do YouTube tem vídeos melhores aí explicando como é que faz para alimentar cada um dos filhotes. Mas imagina que é por conta da alimentação que eles estreitam o vínculo com você, né? Tanto o agapornis como as calopsitas, né? Tudo a mesma coisa, né? Aí tem gente que fala assim, eu prefiro pegar o já maiorzinho, já empenadinho, né? Repara sempre no tamanho do rabo do filhote, né? Ó, quando a cauda dele já tá maiorzinho assim, o que significa isso? Que ele já tem aí pelo menos uns 35 a 40 dias de vida. Ele ainda precisa ficar na caixa e ele vai transicionar para a gaiola de uma forma gradual, né? Esses filhotes que ainda estão empenando, aí sim eles só ficam na caixinha o tempo inteiro, né? E uma ave assim, ele vai estranhar muito a mudança de tratador, né? Quando muda de uma pessoa para outra, normalmente eles ficam segurando o bico, fechando o bico, não querendo comer com a pessoa nova. Nesse caso, ele não pode ficar sem comer, né? Não é porque ele vira o bico que você vai deixar de alimentar, tem que forçar para ele comer, né? Bom, e aí repara que um fica esquentando o outro, né? Na caixinha. Então a calopsita, ela teria que comer aí, na média, de 30 ml de papinha por dia. Então, a gente recomenda que os clientes deem 3 refeições de 10 ml. Ou o cliente poderia dar também 2 refeições de 15. Ou 4 refeições de 7. Ou 5 refeições de 6. Enfim, do jeito que você quiser, respeitando a regra de entre cada refeição, o papo da ave, que é essa bolsa aqui, tem que estar totalmente vazio. Porque se eu der comida e tiver um pouquinho lá dentro, essa comida antiga que está aqui, ela fermenta a nova que entrar.
liberar gás no papo e formar placa fúngica, candidíase, né? Então tem que tomar cuidado com isso, certo? Ah, e por que você põe comida na caixa, né? Já que eles não sabem comer sozinho ainda, eles estão na papinha. Aqui, ó, um potinho com a comida e aqui um potinho, o bebedouro automático, né? Aqui, se você olhar, tem o bebedouro atrás da caixa, tá uma caixa de papelão normal. E aqui tem a pontinha dele, então ele só vai acionar, se o passarinho toca o bico, sai água, né? Mas pode pôr do lado de dentro, tanto faz. E aqui o comedouro. A ideia é que eles aprendem a comer por instinto, né? Então se eu não deixar aqui a semente exposta, ele não vai aprender a comer sozinho, né? Então tem que ir deixando justamente para tentar ensinar para a ave o caminho mais fácil. Então na prática, na sua casa, o filhote vai ficar numa caixa assim, ó, uma caixa de papelão. Aí você vai deixar o bebedouro e o comedouro assim exposto para o bichinho ir aprendendo a comer sozinho, né? Uma caixa pequena, você vê aí, mas ao mesmo tempo é alta, né? Para a ave não ficar conseguindo sair. E aqui a parte mais importante, ó. Você vai pegar uma lata de ervilha, furar a caixa assim e colocar uma lâmpada de abajur dentro. A lâmpada esquenta a lata e gera calor para o filhote. Ali você viu que ele está trocando calor com vários, né? E tem a temperatura controlada dentro da estufa ali também. Mas na sua casa você consegue gerar calor assim. Aí como é que vai funcionar? Uma coisa é o que você acha e outra coisa é o que está acontecendo de fato. Então a gente sugere que você tenha um termômetro desse aqui, ó. A temperatura ideal lá dentro é sempre acima de 27 graus, tá bom? Então quanto mais quentinho tiver, melhor para o filhote, né? Acima de 27 até 35 graus, mas você vai controlando. Por exemplo, a lâmpada ela tem a potência baixa, né? Se ela não estiver dando conta de aquecer, você coloca uma compressa de água quente, uma garrafa de água quente aqui também. E sempre fecha a caixa com paninho para segurar a temperatura, tá ok? Mas se você preferir também, você pode pegar um filhote já maior, já independente, uma ave que já saiu da fase da caixa, né? Como é que seria isso? Então se você quer pular dessa idade, o ideal é que você venha para essa outra idade aqui, ó. Esses filhotes, eles já começaram a comer sozinho, tá vendo? Né? Ainda assim a gente coloca uma lâmpada para gerar calor para eles, não é tão importante quanto para os novinhos, mas você vê que eles gostam de ficar próximo de uma fonte de calor, né? Então essas aves já estão independentes, né? Alguns deles aqui, eles ainda estão na fase da transição, né, que a gente fala, né? Então, por exemplo, se você pega uma ave assim, ó, que está com um rabinho mais curtinho, por exemplo, esse filhote cara branca aqui, ele ainda não aprendeu a comer sozinho. Então é a pior idade para você pegar. Por quê? Porque ele não vai abrir o bico para você de jeito nenhum. Ele acha que ele está independente, né? Mas ele ainda não está, ele depende de papinha. Então não compre uma ave na transição. Ou compra um comendo sozinho, ou compra um para você dar papinha, certo? Aqui alguns filhotes de forfos, tá vendo? Eles pedindo comida. Então eles estão aprendendo a comer sozinho ainda, né? Não é uma idade boa para se mudar o tratador deles, né? Correto? Porn. Certo? Calopsita. Então, as possibilidades... E aí aqui também a gente tem aves adultas já, né? Para quem quer reprodução é bom. Mas uma ave dessa não se acostuma com você de jeito nenhum, né? De ter contato de toque, de ter interação de toque, eles já são bem medrosos. Essa ave aqui chama Burke Rosa. Ele parece um periquito australiano, só que ele é rosa, né? Mas uma ave assim, é bem importante salientar, né? Eles não tão mansos mais, né? A partir do momento que a gente solta na gaiola, a gente para de interagir com eles, né? Então, ó, você vai com a mão, eles já fogem de você, né? Então eles já estão bem arredios, bem medrosos, né? Desconfiados. E se eu pegar eles à força aqui, pode até ser que eles me biquem, né? Então tem que ter paciência. Uma ave dessa vai demorar aí 3 a 4 semanas para acostumar bem na sua casa, tá bom? Tem que ter paciência nesse sentido aí, ok?